Paulo Clias, vamos abrir a semana falando de economia, tem muito o que falar. Oi, Paulo, como está você? Oi, Mauro, bom dia, boa segunda-feira, começo da semana. Mais uma vez, obrigado, Carlos, pelo convite, né? E um alô, um beijo especial para todas e para todos aqui do canal. Realmente é muito emocionante, né? Esse vídeo que você colocou para a gente assistir. Eu acho que, né, por mais que não tenha o som, acho que simbolicamente fica aquela ideia de 1 minuto de silêncio, né? Aquelas homenagens que se fazem, né, quando tem algumas cerimônias, etc. Né? Mas é realmente terrível, né, essa coisa da simbologia do genocídio, né? E você sabe, eu morei muitos anos em Paris, né? E as manifestações políticas em Paris, elas são muito fortes, né? Quer dizer, eles não têm aquela coisa da criatividade, não sei o que a gente tem no Brasil, mas tem muito essa coisa simbólica. Assistindo as manifestações, né? Essa manifestação fica realmente muito tocada, né? É uma tristeza, uma tragédia mesmo. Você está sem som. É impressionante que a gente esteja assistindo um regime, na verdade, até mais do que um regime, né? Um Estado nazista em pleno século XXI, depois de tudo que a humanidade passou. É impressionante, impressionante. Paulo Clias, deixa eu começar falando contigo de um assunto que passou, mas não passou. Acho que tem tudo a ver com o cenário atual, que foi aquela declaração do Armínio Fraga, dia 12, agora lá em Harvard, nos Estados Unidos, defendendo o congelamento do salário mínimo por 6 anos. Ele faz isto, Paulo, apenas porque... Perdão. Ele faz isso apenas porque é perverso ou tem um projeto econômico por aí? Olha, Mauro, eu acho que o Armínio, depois que ele saiu do governo, né, ele peca por aquilo que eu costumo chamar de sincericídio, né? São aqueles conservadores que não é só no campo da economia, não, tem na área social, na área cultural, que ele não tem trava de censura para falar, né? Eu não vou chamar imbecilidade, porque ele não é imbecil, ele é um cara muito inteligente, mas para dizer exatamente o que ele pensa do fundo da alma e o que as classes sociais que esses caras representam pensam, né? Tem a ver com a nossa história colonial, escravocrata, etc., mas tem também uma outra vertente, vamos dizer assim, de fundamentação ideológica, política, que é a avaliação neoliberal do ponto de vista da economia. A gente não precisa ir tão longe assim. Você pega, por exemplo, logo depois que a Dilma foi reeleita, né, e que ela deu aquilo que a gente chama do estelionato eleitoral, né, eleita com uma grande popularidade, etc., ela chama, né, o Joaquim Levy, que era um indicado do Bradesco, né, o presidente do Bradesco, o Trabuco, que é um cara que já tinha, inclusive, trabalhado na primeira gestão do Lula, lá no Palocci, etc. É um cara super conservador, monetarista, neoliberal, etc., para comandar a economia, Ministério da Fazenda. E, à época, ele dizia, não exatamente isso, de congelar salário mínimo por 6 anos, mas é uma visão que esse pessoal tem de dizer, olha, tem que reduzir salário, porque salário está muito alto. E uma das formas de reduzir salário, além de não promover reajuste, é promover recessão, promover desemprego. Porque aí é óbvio, né? Quer dizer, se você tem muito mais gente querendo trabalhar do que oferta de emprego, tem uma tendência natural, se o Estado não garante, por exemplo, salário mínimo, direitos trabalhistas, etc., que os salários baixem. E isso é que o Joaquim Levy defendia e praticou. Durante 2 anos, 2015 e 2016, foram anos de arroxo. Né? É isso que o Armínio está defendendo. Quer dizer, ele não tem vergonha nenhuma de ir num evento de banqueiro para banqueiro, tá certo? Não abre a boca em nada sobre, obviamente, os benefícios que o financismo tem, etc., para dizer, não, o problema é que os trabalhadores ganham muito bem. Então, vamos congelar o salário desses caras, é uma loucura. E por efeito em cascata, quer dizer, você acaba congelando também o quê? Os benefícios da Previdência Social, os benefícios assistenciais tipo PPC,
os salários pagos pela grande maioria das administrações públicas, porque estados e os 5.570 municípios do Brasil também têm a referência do salário mínimo, etc. É uma loucura, né? Mas esse cara, ele não tem vergonha de dizer aquilo que ele pensa no seu interior, entendeu? O que ele fala sobre o quase 1 trilhão que sai do orçamento, que ele diz que não pode pagar salário reajustado, para pagamento de juros? O que ele fala da isenção que permanece desde a época do Fernando Henrique, 20 anos do governo do PT, ninguém mexeu nada, isenção em lucros e dividendos, que é zero de tributação, né, para o topo da nossa pirâmide. Então é isso, quer dizer, é paulada nos de baixo e os de cima seguem intocáveis, né? Não, agora, Paulo, vamos falar a real. A gente aqui gosta de falar a real. Porque, assim, os progressistas fizeram um alarde, um carnaval com essa história, porque o Armínio Fraga é um criminoso, tal, blá, 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 blá. Bom, importante dizer que ele seria o ministro da Fazenda do Aécio, lá em 2014. Você acabou de se referir exatamente à eleição de 2014 com o estelionato eleitoral da Dilma. Ele seria, e naquela época ele deu uma declaração mais ou menos parecida com essa, né? Depois ele negou e tal, mas saiu no Estadão uma conversa de que ele tinha falado praticamente em congelamento, que o salário mínimo, o crescimento do salário mínimo real era um grande mal e um grande perigo para o Brasil. Então, ele está, na verdade, assim, ele continua o mesmo, né? O Armínio não mudou, continua no mesmo lugar agora. Que é um projeto perverso, é um projeto neoliberal, financista, é um projeto perverso, é isso aí. Agora, então vamos falar a real. Até final do ano passado, neste país, o salário mínimo estava com crescimento real equivalente à média do crescimento do PIB dos 2 anos anteriores. Se a gente olhar esses últimos anos, os 2 últimos anos tivemos 3% de crescimento. Então seria mais ou menos por aí. Aí vem o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e fala: não, é muito, não pode. Tem que ser limitado a 2,5%. Então, vamos dizer assim, ele não é um banqueiro, o Haddad, ainda, né? Vamos ver o que vai acontecer quando sair do governo. Por enquanto não é um banqueiro, né? Porque o Armínio também não nasceu banqueiro, né? Virou banqueiro depois que saiu do governo. Importante que se diga, né? Do governo FHC. Mas, então, ele não está dizendo que é para congelar. Mas, de certa maneira, o diagnóstico é o mesmo, de que o aumento do salário mínimo é um problema. Porque se não fosse o problema, não teria botado. Agora tem essa limitação, né? Não é mais de acordo com o crescimento do PIB. É limitado a 2,5%, os tais 2,5% do arcabouço. E a Simone Tebet já avisou que depois do segundo turno da eleição, ganhando Lula, ganhando quem quiser, vai vir a porrada, né? Então, vamos dizer assim, por mais que eles tenham feito todo esse carnaval contra o Armínio, a distância não é tão grande assim entre o pensamento econômico do Armínio e o pensamento econômico da atual equipe econômica, né? Não, você tem toda a razão, Mauro. E o problema, para mim, não é a questão dos percentuais, né? Quer dizer, veja, o Lula, no seu primeiro mandato, segundo, e depois isso continuou também na Dilma, ele tinha uma visão muito importante, tá certo? E que ele implementou como política pública, isso é importante, de dizer, olha, nós precisamos revalorizar o salário mínimo no Brasil, né? E ele dizia lá em 2002, e começou a fazer em 2003, isso que você diz, ó, além da reposição da inflação, quer dizer, os trabalhadores e o conjunto da população que recebe alguma coisa vinculada ao salário mínimo tem direito a ter uma participação mínima que seja no crescimento da economia global brasileira, né, o conjunto. E ele diz, olha, então isso é através do quê? Do crescimento do PIB. Então vamos dar salário reajustado pela inflação passada, mais essa média do PIB verificado. Isso vem
depois do golpe contra a presidente Dilma, então 2 anos de Temer, depois 4 anos de Bolsonaro, 0 jogo, nada de reajuste, né? E quando o Lula volta em 2022 na campanha, uma das promessas era essa: vamos retomar aquilo que a gente implementava quando a gente estava no poder. E aí, então, 2023, 2024 foi isso, efetivamente, né? Quer dizer, foi a inflação mais o crescimento do PIB, e agora, tá certo? Quer dizer, para esse ano que a gente está, né? Quer dizer, o Fernando Haddad conseguiu convencer o Lula, realmente para mim, isso eu não sei como, porque para questões sindicais e salariais, né? Quer dizer, por mais que o Lula tenha alguma dificuldade, né, em ter uma política mais assertiva, de desenvolvimentismo, etc. e tal, ele costumava bancar, né? E ele foi convencido pelo Haddad que não, de que o arcabouço fiscal não permitiria. Então, vamos dizer, se a economia crescesse 4%, não importa, o salário mínimo ia crescer só 2,5%. Por quê? Porque isso é a trava que ele colocou no novo arcabouço fiscal, tá certo? Para o crescimento máximo das despesas. Né? Porque isso é baseado num conceito que esse pessoal, né, do Ministério da Fazenda adotou para si mesmo, que é um absurdo do ponto de vista econômico e depois político, ideológico, seja, que eles chamam de PIB potencial. Né? Eles dizem a economia brasileira não pode crescer mais do que 2,5% ao ano, né? Não tem nenhum modelo, nenhuma justificativa para chegar nesse número mágico, porque se crescer mais de 2,5%, aí tudo fica fora do controle. Isso entrou de contrabando no arcabouço, na época a gente denunciou, etc., mas ficou, entende? E aí, infelizmente, para 2025, está valendo essa regra que você disse. Né? Era para ser por volta de 3,5% mais a inflação, e foi só 2,5% mais a inflação. Então vão dizer, não, mas Paulo, você está discutindo só de 1%, já teve um reajuste real. É verdade, teve mais do que a inflação. Mas veja, a gente está vivendo a inflação dos alimentos, por exemplo. A gente viveu a inflação dos aluguéis, a gente viveu a inflação dos reajustes dos combustíveis, do petróleo, então gasolina, gás de cozinha, etc. E isso afetou muito mais a população de baixa renda do que a média da inflação. Isso. Então, esse 1%, para quem vive de salário mínimo, pesa muito, entende? Do ponto de vista do indivíduo, da família. E pesa mais ainda do ponto de vista do que a gente chama do efeito macroeconômico. Porque isso aí são dezenas e centenas de bilhões de reais que deixam de circular na economia, porque quem é beneficiário do INSS, quem é beneficiário do PPC, quem trabalha e recebe um salário mínimo, né, quer dizer, consome 100% do que ganha. Isso faz mover a máquina da economia, tá certo? E na hora que você reduz também a capacidade de crescimento. Mas, enfim... Agora, não, eu acho que essa é a questão, Paulo. A questão é que você tem uma diferença de uma certa dosagem, mas o diagnóstico de que aumento real do salário mínimo é um problema é o mesmo. Se não fosse o mesmo, o Haddad não tinha mudado a regra. Né? A diferença é por isso que a gente usa a expressão, né, do neoliberalismo de direita, raiz, neoliberalismo raiz, né, com Armínio, e neoliberalismo progressista, né, que é um pouquinho atenuado. Né? É neoliberalismo, mas fala diferente. E aí é interessante, né, Paulo? A gente vai ver, em função desse tema que você falou da inflação dos alimentos, o Wellington Dias, hein? Olha, por favor, ninguém acuse o Wellington Dias de ser de esquerda. Né? Eu acho que não dá nem para acusar ele de ser muito progressista, não. Wellington Dias, mas está lá no MDS, né, no Ministério do Desenvolvimento Social. Ele ousou sugerir um reajuste no Bolsa Família exatamente por conta do aumento no preço da cesta básica, na cesta dos alimentos, né? A inflação dos alimentos. Ele foi humilhado em praça pública, pelo Haddad, pelo Lula, por todo mundo. Se tivesse insistido, tinha sido derrubado. Então é isso. Agora, vocês imaginam qual seria o efeito de um aumento sobre o Bolsa Família. Né? O Haddad fala, não, vai estourar, vai acabar com o arcabouço. Não, é uma tragédia. Né? É uma tragédia. Já que falamos de arcabouço, o governo acabou, semana passada falei disso aqui, dei já alguns detalhes, mas eu queria muito a tua análise para a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
O governo mandou, já faz 15 dias, mas só na semana passada é que ela veio a público, um catatal lá de mais de 1000 páginas. Eu tenho certeza que você já tem uma análise para fazer para nós sobre o que é essa LDO, qual é o que nos interessa menos os números da LDO, mas assim, qual é o espírito, né? O que preside essa lei de diretrizes orçamentárias do governo Lula 3? Vamos lá. Isso aí foi o tema do artigo que eu escrevi a semana passada, né? Tá circulando aí pelas redes, né? Na maioria dos sites, o título que eu dei é "Aí segue o baile da austeridade", né? O pessoal colocou até umas fotos em algumas publicações que era o baile da ilha fiscal, né? Por causa do baile da austeridade. Mas o que é? Só para resumir para quem está nos assistindo, quer dizer, a Constituição, ela estabelece algumas regras do ponto de vista do rito do orçamento, que é um orçamento anual, né? Então, a gente tem duas peças. A gente tem essa que você comentou, que eu escrevi o artigo, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, no jargão aqui da esplanada e do orçamentês. Ela tem que ser encaminhada pelo governo até meados do mês de abril, por isso que foi encaminhada há pouco tempo, tá certo? Para o Congresso, e ela não entra nos detalhes do orçamento em si, como o nome diz, ela dá as diretrizes de como vai ser elaborado o orçamento para o ano seguinte. Então, a gente está tratando do orçamento que vai vigorar em 2026. Isso segue assim todo ano, não tem muita novidade. O governo manda a LDO, daí no segundo semestre, normalmente, ele manda a Lei Orçamentária Anual, né, o projeto, né, da Lei Orçamentária Anual, que aqui no jargão é a LOA. Né? Então, o Congresso normalmente tem que aprovar a LDO até meados do ano, né, e no final do ano ela tem que aprovar a LOA, a Lei do Orçamento, até 31 de dezembro. Todo mundo se lembra que a gente virou 24 para 25 sem ter sido aprovado. E aí tem toda aquela complicação, que como é que o orçamento vai funcionar, o ministério, o governo vai funcionar sem orçamento. Então, a própria Constituição estabelece o mecanismo do duodécimo, como você diz. Você calcula 1/12 e a cada mês, mesmo sem o orçamento aprovado, né, o Congresso autoriza o governo a realizar as despesas necessárias. Pronto. Bom, como então ele estabelece as diretrizes, quer dizer, normalmente todo mundo fica olhando para saber o que o governo está pensando do ponto de vista da política macroeconômica geral e da política fiscal em especial. E essa lei, esse projeto, né, quer dizer, como é matéria orçamentária, ele não tramita como as outras peças normalmente, ou primeiro vai para a Câmara, depois vai para o Senado, aprovar. Não. Orçamento é do Congresso, que é a instância que junta deputados e senadores. Então, tem uma comissão, que é poderosíssima, que é a chamada Comissão Mista do Orçamento, CMO, e que, então, as matérias orçamentárias vão para lá. Né? Então, na CMO, quer dizer, a matéria já está lá, você tem, por exemplo, quais são as diretrizes para o ano que vem. E aí que eu falo segue o baile da austeridade. Todo mundo se lembra que em 23 e 24, a gente já criticava desde o início, quer dizer, o governo mandou os projetos de LDO à época, dizendo, olha, nós vamos fazer, né, aquilo que o Fernando Haddad enchia a boca para falar, de zerar o déficit fiscal. Né? Isso. Eu até brincava, o zero é um número bonitinho, redondinho, então é legal, vamos seguir essa meta. Sendo que na última década, quer dizer, com exceção de um ano, todos os anos foram anos de déficit. Isso não é o problema, o Brasil não acaba, o Brasil não quebra. A grande maioria dos países do mundo estão realizando déficit, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Europa. Isso faz parte da dinâmica econômica. Quer dizer, um país não é a conta do Paulo, a conta do Mauro, a conta das famílias, ou mesmo de uma conta de uma empresa, que tem aquela coisa, eu não posso gastar mais do que eu arrecado, tá certo? Mas para um país, ainda mais um país chamado Brasil, com a soberania monetária que a gente tem, isso não é um problema. Mas naquele esforço de bom moço para ficar bem com a Faria Lima, ficar bem com o financismo, bater no peito e dizer, não, conosco é responsabilidade fiscal na veia, ele veio com essa história de zerar o déficit. Isso cria muito problema, porque além da austeridade prevista já no arcabouço, que ele convenceu o Lula a encaminhar, quer dizer, a cada ano ele ainda se compromete com mais austeridade do que os dispositivos previstos. Porque ele diz, aperta, né? Cada vez mais. No garrote, eu vou zerar.
quando não precisa zerar. Ele arma uma armadilha para si, para o governo, e na persecução dessa armadilha ao longo do ano, ele tem que promover a austeridade em nome de uma, entre aspas, suposta credibilidade. Vamos falar mais sobre isso. Agora, para 26, ele está prometendo não só zerar, ele está prometendo superávit. Então, é o famoso artigo 2º da LDO, sempre tem ele, né, que ele vai falar sobre as metas, né, como se diz, de situação fiscal, e ali já tem um superávit. Não é fenomenal, é 0,25% do PIB, são 38 bilhões, se não me engano, mas é muito simbólico. Por que em 2026, quer dizer, o ministro da Fazenda convence o presidente da República e toda a sua equipe de que o governo tem que fazer um esforço fiscal para gerar não apenas o zero de 24 e 25, desculpa, de 23 e 24, mas um superávit, né? Quer dizer, não faz sentido nenhum, é um absurdo isso, né? Então, isso, se você pega, por exemplo, né, eu fui fazer uma continha só para ilustrar, né, o que significa 38 bilhões, né, no orçamento em termos de esforço fiscal. Porque vamos lembrar um detalhe, quer dizer, todo esse discurso da austeridade tem aquele adjetivo que a gente sempre lembra, né, Mauro? Superávit fiscal acrescido de primário. Eu sempre faço questão de lembrar, porque nem todo mundo está familiarizado com essa linguagem do financês. Tá certo? O que significa primário? Significa que é a despesa não financeira. Então, para obter um superávit primário, eu tenho que comprimir despesas. Então, a gente vai conversar despesa de saúde, educação, previdência, assistência, segurança pública, salário de servidor, investimento, saneamento, parará. Mas tem uma despesa que é a despesa VIP, né? Very Important People. Essa é intocável, que são as despesas financeiras. Por quê? Pela definição metodológica, é uma tautologia. O primário é o não financeiro. Então, o financeiro está de fora do cálculo. Tanto que agora a gente, nos últimos 12 meses, foram 920 bilhões de despesa financeira com juros da dívida pública, e para isso não tem teto, não tem limite, não tem contingenciamento, não tem nada. Livre para crescer o quanto quiser e o quanto precisar. Então, esses 38 bilhões, tá certo? Que o Haddad está prometendo de superávit nas contas para 2026, se ele for olhar as contas agora, fevereiro desse ano, que é a última informação que o Banco Central soltou, foram, se você calcula em termos de dias úteis, né? Quer dizer, o mês de fevereiro tem poucos dias, foram 20 dias úteis. Em 10 dias do mês de fevereiro, você tem o valor pago a título de despesas de juros equivalente a todo esse esforço fiscal que o Haddad quer fazer para todos os 12 meses de 2026. Isso é uma loucura. Em 10 dias de um mês, ele entrega para a banca, entrega para os rentistas o tanto que ele quer apertar os pobres para economizar no orçamento primário. Exatamente isso. Quer dizer, para mostrar, por um lado, a perversidade, mas, por outro, também a desonestidade política, econômica, intelectual, tá certo? Quer dizer, que não faz sentido, né, do ponto de vista de um governo que tem a base social que o governo Lula tem, a história do presidente, a história do partido, etc. Você continuar, quer dizer, 20 e tantos anos depois de 2003, tá certo? Quer dizer, tudo bem, teve o Temer, o Bolsonaro, etc., mas era para ter passado, né, uma borracha nesse período da tragédia e recuperar minimamente, quer dizer, aquilo que o próprio Lula prometia. Eu só aceitei voltar para um terceiro mandato, ele dizia em 2022, porque eu quero fazer mais e melhor do que eu fiz os 2 primeiros. E, aparentemente, ou realisticamente, ele está fazendo pior do que ele fez ao longo dos 2 primeiros, porque ele está ouvindo tudo aquilo que Fernando Haddad comenta. Tá certo? Então, esse é um dos aspectos dessa lei de diretrizes orçamentárias, essa meta do superávit fiscal, que é completamente fora de propósito.
Um outro elemento importante, já te devolvo a palavra, para não ficar muito cansativo, você tem ali, dessas 1.080 páginas, que é um catatal digital, né? Agora não é mais em volume, né? É tudo no arquivo de PDF. Exatamente. Ali tem um clima de terrorismo financeiro, econômico, etc. Por quê? Porque a desculpa de sempre, a Simone Tebet sempre fala, o Haddad já falou, os assessores todos, tem o problema sério da Previdência, não é isso? A Previdência Social está quebrando o governo e o governo tem que fazer urgente ou essa política, né, de desvincular do salário mínimo e, principalmente, já estão falando de uma nova reforma da Previdência lá na frente. Então, vem com aqueles dados catastróficos. E os caras chegam, Mauro, é que as pessoas não leem. Tem projeção do déficit previdenciário, acredite ou não, para 2100, daqui a 75 anos. Nós estamos em 2025. Eles dizem, em 2026, 2100, o déficit da previdenciário vai ser de tanto. Né? Então, o cara não consegue acertar a previsão da inflação para o trimestre que vem, né? O crescimento do PIB para o ano que vem, mas na hora de criar terrorismo, não. A Previdência em 2100... Está na LDO? Está na LDO, eu coloquei no artigo. Se você buscar esse negócio que você colocou aí de outras palavras, eu tentei reproduzir, eu tirei uma cópia da última página dessa... Ah, tá aqui. Já coloquei, inclusive, no chat, tá, gente? O link para o artigo do Paulo. Vou colocar este trecho... Opa, peraí. É anedótico, né? Mas anedótico no sentido de piada não é para rir, é para chorar, porque é uma loucura, entende? Quer dizer, então o cara vai 75 anos na frente, é como se hoje a gente estivesse trabalhando com hipótese de 1950, Mauro. Né? Governo do Getúlio Vargas era ainda, já nem sei se ele já tinha tomado posse. Olha aí. Essa página começa em 62, é porque são várias páginas, né? E vai até lá embaixo, 2100. E você vai vendo as coluninhas ali, eles fazem previsão de receita, despesas. Tá vendo aqui, ó, exercício 2062, 63, e desce, até 2000. É inacreditável, Paulo. E daí, então, tem um déficit nominal em 2100. Então, solução, temos que fazer uma reforma draconiana agora, porque senão o Brasil vai quebrar daqui a 75 anos. Não, quando a gente fala que esses caras são cabeça de planilha, os progressistas não gostam, né? Acho que o Haddad é ótimo, que se o Lula não pudesse ser candidato, vai ser ele o presidente da República. Mas, gente, em que lugar do planeta alguém faz uma projeção dessa para 2100? Não, é ridículo, ridículo. E olha, tá aqui, ó, o Lucas... antes de chamar o Lucas, deixa só eu dizer que o Robson Marcelo Ribeiro e o Music Mourão chegaram com membros. Fundamental a chegada de vocês, tá? Fundamental. É assim que a gente vai construir permanência, relevância e crescimento no universo digital com o portal Farol Brasil e toda a sua programação cada dia mais extensa. Ó, 391 mil pessoas inscritas até 8 mil. Eu falei o quê? 91. Ixi, boa, Paulo, ainda bem que você está acordado. Eu aqui mosquei. 398 mil pessoas inscritas. Faltam 2 mil. Precisamos chegar e vamos chegar em 400 mil pessoas, menos de 2 mil pessoas, faltando até o final da semana. Vamos celebrar o 1º de maio com 400 mil trabalhadores e trabalhadoras inscritos aqui no canal. Paulo, aí o Lucas Ferreira diz assim, a Simone já soltou que o Bolsa Família gera informalidade, está fazendo balões de ensaio, atacando tudo que é programa social. Ela é quem propôs o golpe de Estado em novembro e dezembro de 2026, segundo ela, quem quer que seja eleita, Lula, Tarcísio, qualquer um que for eleito, ela já está armando para dar o golpe e dar uma cacetada geral. Esse arcabouço nosso, que a gente está achando dureza, né? Vocês vão ver só o que ela ia dar. Vamos ser honestos com ela. Ela disse que não pode matar o paciente. Não pode exagerar. É isso aí. Olha essa aqui, é que deixa eu voltar aqui para a tela, que o Lucas nos disse. Tá? É isso aqui, ó.
Olha, a quantidade de ataques que o governo faz aos programas sociais é realmente chocante, né? Bolsa Família pode estar contribuindo para maior informalidade, aponta planejamento. É muito chocante, sabe, Paulo? Porque assim, é arrumar. Eles vêm dizer aqui que o Bolsa Família não, sabe, que cria um problema para o país. Olha aqui, ó. O Ministério do Planejamento disse em documento divulgado nesta quarta-feira que o Bolsa Família pode estar encorajando estratégias de informalidade. Lembra que o presidente Lula falou dos malandros? Não usou vagabundo, né, como o Bolsonaro, mas os malandros que fraudam o BPC, agora são os malandros do Bolsa Família, nessa nova versão do governo. O Ministério do Planejamento disse em documento divulgado nesta quarta-feira, quarta passada, que o Bolsa Família pode estar encorajando estratégias de informalidade entre os beneficiários, em avaliação que será compartilhada com o Ministério do Desenvolvimento Social, como subsídio para se repensar as atuais regras do programa. Tome corte, vem mais corte. Né? Segundo o planejamento, a chamada regra de proteção do programa, eu já tinha falado aqui, né, que eles iam para cima dessa regra, eles iam acabar com a regra de proteção, que permite que famílias com renda per capita acima do limite de elegibilidade de R$218 ao mês, eles estão perseguindo gente que tem renda de R$218 ao mês, gente, pelo amor de Deus. Mas ainda abaixo de meio salário mínimo, continue a receber metade do benefício por até 2 anos e blá, 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 blá. É uma fortuna. Não, veja, eu acho, Mauro, que você tem uma continuidade, quer dizer, as elites brasileiras, né, as classes dominantes brasileiras, de novo, com essa coisa da herança escravocrata, né, da convivência, né, cristalina com um dos países mais desiguais do mundo, quer dizer, sempre teve dificuldade, desde a época da abolição da escravatura, a gente sabe como que a coisa foi no Brasil, a tentativa do Getúlio Vargas de fazer o salário mínimo, depois o 13º, a lei que garantia estabilidade no emprego, etc. Sempre que você quer mexer, os caras morrem de medo e sempre querem retroagir. Quando o Lula criou lá atrás, em 2003, quer dizer, ele pegou alguns programas que existiam na época do Fernando Henrique, unificou e tal, foi uma coisa super positiva, o Bolsa Família, mas o discurso da direita, das classes conservadoras, é o quê? Não basta dar o dinheiro, o peixe, tem que ensinar a pessoa a pescar, porque senão você perpetua a dependência, a esmola, aquele discurso que a gente conhece. Só que o que aconteceu? Quer dizer, o programa se firmou como uma coisa muito positiva, ele teve repercussão, inclusive internacional, foi premiado, reconhecido pela ONU, adotado como referência por outros países, inclusive, e ele ficou, né, como dizia o ministro Magri lá para trás, imexível, né? Ninguém mais ousou, né, em ter o sincericídio que o Armínio Fraga teve, não. Tem que acabar com o Bolsa Família, porque para esses caras acabava mesmo. Vale a lei do mercado. Se o cara está passando fome, é porque ele não mereceu, né, a meritocracia. Os mais fortes, os mais competentes vão conseguir um emprego ou vão conseguir outra renda. Como o programa não acabou, quer dizer, eles vão comendo pelas bordas. Então, é essa coisa. Não reajusta muitos valores, cria problemas, né, de dificuldade de acesso, de continuidade. Agora, felizmente, a gente sempre teve, isso é importante dizer, no interior do MDS, tá certo? Quer dizer, uma equipe que batalhava pela garantia do programa. Isso é muito importante. Quer dizer, então, são funcionários, gestores, etc., que se comprometem com uma causa. Eles tomam o Bolsa Família, os programas de assistência, como uma própria causa, e por isso, inclusive, que você tem declarações como essa do Wellington Dias, dizendo, olha, tem que reajustar, depois volta, aquela coisa toda. A Simone Tebet, né, quer dizer, pegou mais um documento de N que tem, para dizer, não, olha, o que acontece? O Bolsa Família, ele impede a formalização do mercado de trabalho. Na verdade, quer dizer, vamos ser honestos, quer dizer, o que acontece? Essa coisa dos 218 que você diz, né? Que uma família de 4 pessoas dá 800 e poucos reais por mês. Se a pessoa ela formaliza o seu trabalho realmente de carteira assinada, quer dizer, ela corre o risco de perder o Bolsa Família, isso é um fato. Mas não é porque o Bolsa Família é muito alto, muito pelo contrário, é porque o Bolsa Família é muito baixo. Então, você vai penalizar quem ganha 218 per capita,
tá certo? Dizendo que esse é o problema da formalização do mercado de trabalho. Não é isso. Né? Quer dizer, você teria que ter medidas justamente de flexibilizar a possibilidade do acesso a mecanismos de assistência, Sim. como Bolsa Família, independente do que o cara recebe ou que a família recebe como salário mínimo. Porque vamos combinar, quer dizer, 1.500 para sustentar uma família de 4 pessoas, eu quero que a Simone Tebet vá fazer, né, um estágio probatório, né, uma imersão de conviver para sustentar a sua família durante um mês com esse salário e depois vir cantar de galo de que, né, a coisa tá mal explicada, não sei o quê. Não é isso. Né? Quer dizer, é porque a lógica desse pessoal é o quê? Primeiro, tem um problema econômico, de classe social, de não suportar, né, que parcela do fundo público se dirija para os mais necessitados. Ela não vai reclamar dos juros, né? 920 bi para pagar juros da dívida não é um problema para Simone Tebet, porque é não primário. Né? Mas, no caso do Bolsa Família, ela, não, isso é um problema. Não, tá certo? Quer dizer, a questão não é você restringir, por exemplo, o acesso à Bolsa, ao Bolsa Família, os mecanismos. Quer dizer, a questão é você não ter o garrote da austeridade para ficar dizendo a cada instante que o governo tem que cortar saúde, educação, previdência ou assistência, no caso do Bolsa Família. Por quê? Porque a meta fiscal tem que ser cumprida. Essa que é a verdade. Quer dizer, se você tivesse a aceitação, como a grande maioria dos países fazem, de que não precisa ser arrochado na meta da austeridade, essa e uma série de outras medidas de despesa pública, e principalmente de investimento público, não seria problema. Sim. Porque para retomar a rota do desenvolvimento econômico, social e ambiental, precisa ter investimento público e despesa pública. Sim. Isso não é crime, pelo contrário, isso é solução para os problemas que o Brasil enfrenta. Olha, é uma lógica, realmente, a gente falou da perversidade lá em referência ao Armínio Fraga, não é só ele não, viu? Não é só ele não, porque a lógica é a seguinte, o governo empurra, porque o que empurrou milhões de pessoas para a informalidade? A contra-reforma trabalhista de Temer, que o presidente Lula prometeu cancelar, reverter no governo dele. Não só não reverteu, como aprofundou. Né? Aprofundou a contra-reforma trabalhista do Temer, está sendo aprofundada. Então, com uma mão, o governo empurra as pessoas, quando eu estou falando, as pessoas são os pobres, né? Para a informalidade. Aí, com a outra mão, ele fala, vocês caíram na informalidade, vou cortar o Bolsa Família. Entendeu? Vocês estão aí na informalidade, eu vou cortar o Bolsa Família. Então, é dramático. Né? E agora vem ainda vem a tal da pejotização. A gente tem, acho que talvez sejamos o canal que mais tratou desse assunto. Semana passada tivemos 2 entrevistas realmente muito esclarecedoras, muito bombásticas, inclusive, sobre isso com o ex-desembargador, com o ex-desembargador, a gente vai falar primeiro da juíza que veio... Maior, né? O Soutomaior, né? O Jorge Soutomaior, uma das maiores autoridades, né? O nome já indica. Em direito do trabalho, e depois a juíza, ela ainda em atividade, não aposentada, ela é mais jovem, a Valdete Severa, que é juíza do TRT lá do Rio Grande do Sul, mostrando essa coisa que parece ser só do Gilmar Mendes, não é só do Gilmar Mendes, né? É um movimento do qual participa o governo da tal da pejotização, que é o fim da legislação trabalhista, é o fim da Previdência, é o fim. Só que tudo isso, né, Mauro, quer dizer, só para encerrar, né, essa conversa, com base num pressuposto que é totalmente falso, né, para não dizer mentiroso. As pessoas ficam falando, mas por que o governo está fazendo isso? Por que está cortando saúde, educação, previdência, assistência? Por quê? Porque o discurso formal que o governo reproduz, que é o discurso da Faria Lima, e dos setores ligados ao financismo conservador, neoliberal, é o quê? Não temos recurso, não é isso que se diz? Não pode fazer porque não tem recurso. Se não tivesse recurso, realmente, quer dizer, então você vai ter, na carência de recurso, o governo deveria estabelecer prioridades. Só que não é isso que a gente vive, a gente tem recursos e muitos. Que eu comentei, quer dizer, você tem 920 bilhões ao longo dos últimos 12 meses,
que vai se reproduzir, provavelmente, infelizmente, chegar a 1 trilhão nos próximos 12 meses, que é o dinheiro. E esse dinheiro, teoricamente, está sobrando, né? Ele existe, ele é pago. Você tem na conta do Tesouro Nacional, né, que ele opera junto ao Banco Central, quer dizer, o Tesouro Nacional não opera pagamentos, recebimentos, etc. Ele delega isso na institucionalidade, né, do Estado brasileiro para o Banco Central. Essa chamada conta única do Tesouro, né, que é um dos mistérios, né, para quem convive na esplanada, o último dado, ela tinha um saldo credor de 1,6 trilhão. Entende? O dinheiro existe e não é um problema, quer dizer, porque precisa ter dinheiro para gastar. Só que é questão saldo saber. Credor. Saldo credor. Não devedor, né, Paulo? Não. O devedor é outra conta que o governo teria, né, se fosse atrás dos sonegadores, etc., mais R$500 bilhão, né, para receber, tá certo? Fora as desonerações e ainda as reservas internacionais, que dá, né, mais de 1,5 trilhão. Então, esse discurso de que não temos recurso, ele não se sustenta. E os recursos existem para pagar os compromissos do sistema financeiro. E quando é para tratar dos pobres, dos trabalhadores, da maioria da população, não. Temos que cortar porque não temos recurso. Isso é mentira, literalmente, é mentira. Paulo, só deixa eu fazer o registro aqui, a gente está acompanhando esse assunto desde que o camarada Hotman mandou a notícia lá de Portugal. Isso aqui é o G1 já, tá? Deixa eu só tirar aqui, pronto. Apagão deixa Portugal, Espanha e partes da França sem energia elétrica. Então não é a Europa inteira, mas é uma fatia razoável da Europa, né? Praticamente a Portugal inteira, Espanha inteira e partes da França sem energia elétrica desde a madrugada. Está um caos, assim. Congestionamentos absurdos, estações do metrô tiveram que ser evacuadas, trem, nada. Tá tudo. Aeroportos pararam de funcionar. Segundo uma distribuidora portuguesa, foi um problema com o sistema elétrico europeu, e não apenas desse país, mas acabou dando a crise, especialmente em Portugal, Espanha e trechos da França. Sabe o que é isso aí, né? Sabe qual é o sobrenome desse apagão, né? Austeridade, né? Austeridade na veia. Manhã Brasil dando furos, né? Logo que eu vi você comentando aquilo, a minha irmã mora na Catalunha, na Espanha, né? Logo escrevi aqui para a Sônia, até agora ela não me respondeu, tá? Um único tracinho do WhatsApp, sabe? Então, provavelmente ela não recebeu a notícia e ela deve estar justamente sob o apagão, né? Porque a Catalunha fica no norte da Espanha, na divisa com a França, que é bem essa área aí. Deixa eu registrar o Vitor Albuquerque, membro por 4 meses, está aqui com a gente. Nossa, isso aí, cada membro e membra vai somando nesse caminho. Essa semana tem festa aqui, hein? Eu quero uma festa, se possível, no 1º de maio. Festa do trabalhador e da trabalhadora, com 400 mil pessoas inscritas. Estamos com 398 mil já. Corre para se inscrever. José Masson diz assim: Ciro Gomes denunciou a falcatrua e corrupção de Lula Haddad, ou só Haddad, no pagamento dos precatórios em 2022. A imprensa de esquerda deveria investigar. Algo a falar sobre esse tema dos precatórios, Paulo? Então, eu prefiro não comentar essa questão da postura do Ciro, né? Vamos deixar isso para um outro momento. Mas a questão dos precatórios é uma questão real, né? Quer dizer, eu não sei se a maioria das pessoas sabe o que acontece. Você tem um conjunto de decisões da Justiça, né? Principalmente no caso do que a gente está discutindo, da Justiça Federal, né? Que se transformam em obrigações de pagamento, né? Porque a pessoa tem uma dívida com a União, reclama, a coisa tramita, depois de anos, finalmente tem uma última decisão da Justiça, dizer, não, dá ganho de causa e diga para a União, pague-se. Só que, depois de anos, mesmo essa decisão, quer dizer, não é um negócio que você paga da noite para o dia. O governo cria um título, entre aspas, né, chamado precatório, né? E esse precatório é que vai dar origem a uma liquidação orçamentária para o dinheiro entrar efetivamente na conta das pessoas. E o que acontece? Você tem ciclos, né, de processos e ações no judiciário muito antigas que, de repente, chegam agora, hoje, por exemplo,
de 20 e tantos anos atrás, etc. Em 2022 aconteceu isso, né? E o Bolsonaro e o Paulo Guedes empurraram isso com a barriga, sabe, para não promover o pagamento de acordo com o que deveria. Aí tem aquela coisa, é crime de responsabilidade, não é, etc. Jogaram para 23, e aí entrou na conta, inclusive, do primeiro ano do terceiro mandato do Lula. Você deve se lembrar, o Haddad falou, não, mas recebemos uma herança, né, maldita do Bolsonaro, e é verdade. Só que é aquela coisa, quer dizer, decisão judicial você tem que pagar, não tem jeito. Você pode dizer, não, mas você tem misturado desde causas trabalhistas, né, milhares de pequenas dívidas que dão um valor bilionário, até causas envolvendo grandes empresas, grandes interesses, que as causas em si são bilionárias. Mas na hora que a última instância da justiça diz pague-se, tem que pagar, paciência. Só que quando você tem no Ministério da Fazenda, quer dizer, pessoas com essa visão restritiva da austeridade, etc., quer dizer, ele diz, né, só que ele não pode deixar de pagar, né, que isso é que está comprometendo a austeridade fiscal. Né? Então, quando o José Masson diz, não, deveria investigar, tudo bem, poderia investigar para você destrinchar, quer dizer, nesses volumes, né, de dezenas de bilhões realmente de precatórios, o que é o quê. Mas são decisões de última instância que efetivamente têm que ser pagas, Susana. O Vitor Hugo diz aqui, Haddad fala em austeridade, mas ganha 78 mil por mês, pois além do salário de ministro, ganha jeton como conselheiro da Itaipu Binacional. Essa é uma realidade, viu, Vitor? Isso mesmo, no governo federal aí é a farra do jeton, né? Pra vocês terem uma ideia, só o Padilha, com os jetons que ele recebeu, no caso do Padilha, é do Sesc, tá lá no conselho do Sesc, tá? O Padilha e o Marinho receberam só no Sesc, né, sem contar os outros salários, 257 mil de remuneração extra. Tá? O Haddad, gente, é chocante, é verdade, tem coisas que... Não, eu sei que para a esquerda, essas questões aí mais pessoais, tal, não conto, mas... Entendeu? Vai atacar o salário mínimo, né? Depois vem atacar o pessoal que recebe salário mínimo, Bolsa Família, vem fazer pente fino com o BPC. Né? Tanto o Haddad quanto o Rui Costa ocupam, desde julho de 2023, isso não era sabido, tá? Ficou sabido agora. Eles ocupam, Paulo, o cargo no Conselho de Administração da Terra Cap, que nem do governo federal é. Deu para entender das relações? Distrito Federal, para quem não sabe. Governo, né? Do Distrito Federal. Eles são do Conselho de Administração da Terra Pac. Governo ibanês, gente. Governo ibanês. Cada um ganha 10 mil, quase 11 mil reais por mês para o Haddad, mais 11 mil para o... Mas eles merecem, né? Vamos combinar. Só para participar de uma reunião por mês. Para vocês terem uma ideia da história... o mesmo cargo no BNDES paga menos, paga 7.800 por jeton, por reunião. Ou seja, eles ganham na Terra Cap mais do que alguém que vai lá no BNDES, que é... Nossa Senhora. Quem está lá também... Marco Aurélio Santana Ribeiro, chefe de gabinete do presidente Lula, né? Ele também está no mesmo lugar, e enfim, tem uma turma grande participando desse trem da alegria aí. Chocante mesmo. Não um homicídio, que eles ganham muito dinheiro, mas para de encher o saco dos pobres do país, né? Então, isso é uma questão recorrente, né, Mauro? Quer dizer, nenhum governo ainda conseguiu enfrentar. Acho que a gente não deve dar um tratamento demagógico, né, do calor do debate. Quer dizer, mesmo que ele não tivesse se colocado contra salário mínimo, Bolsa Família, etc., eu acho que isso merece uma discussão com uma coisa do espírito da ética republicana. Pessoas me criticam às vezes, mas você tem um conjunto de cargos, né? Então você pega Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, né, o Banco do Nordeste, o próprio BNDES, a Petrobras e todas as suas empresas, Itaipu, né? Sistema S.
que, por estatuto dessas instituições, e como elas pertencem, né, em última instância, ao governo federal, você tem essa repartição de poder. Então, as pessoas, daí o argumento é o quê? Não, mas o Banco do Brasil é um banco, né, e você não pode deixar de ganhar o que mais ou menos a concorrência, o Itaú, o Bradesco, o Santander, etc., ganha. A Petrobras é uma petroleira, etc. Mas eu acho que você precisa ter limites, entende? Quer dizer, então, quando você tem um cargo, quer dizer, que é uma pessoa de confiança do presidente da República ou do Ministério, né, que vai compor um conselho de administração de uma empresa desse tipo, desse porte, você tem que estabelecer regras diferenciadas, porque senão a pessoa ganha salários milionários, tá certo? Quer dizer, para cumprir funções análogas do que fazem aqueles indivíduos que no setor privado a gente critica, com, em última instância, recurso público, tá certo? Então, eu acho, quer dizer, você tem uma regra que é a regra do teto, né? Quer dizer, por que a pessoa pode ganhar mais do que um ministro do Supremo no mês, por exemplo, porque ela ocupa um cargo na Petrobras ou porque ela ocupa um cargo no Conselho do Banco do Brasil? Eu acho que não é correto. Isso é um jeito de burlar o teto, né? Teto salarial. O teto do Haddad ninguém burla, não, viu? Os pobres não burlam o teto do Haddad. Mas o daí teto o argumento salarial vai ser, não, mas jeton para participação em conselho não é salário. Quer dizer, eu acho que tem que enfrentar essa discussão de uma forma honesta, sincera, né? E redefinir os critérios. É simplesmente assim. Né? Quer dizer, o Conselho do Banco do Brasil não é um conselho do Bradesco. Né? O Conselho da Petrobras não é o conselho da Shell, da Texaco, ou o que seja. Entendeu? Paulo, para encerrar, vamos na sequência aqui com o nosso Leandro Fortes. Última questão para você é, não esta semana, mas na terça-feira da semana que vem, mais uma reunião fatídica do Copom. O que a gente pode... Vamos baixar os juros dessa vez, Paulo? Com a crise mundial? Não, tem o compromisso, né, do Roberto Campos Neto, etc. É uma loucura, né? O que acontece? Né? Quer dizer, a cada 45 dias, isso está programado, quem quiser entra lá no site do Banco Central, etc. Os diretores do banco, os 9, trocam de boné, né? Eles deixam de ser diretores do Banco Central e se transformam em conselheiros, né, do Copom, Comitê de Política Monetária. Então, são 2 dias, normalmente terça e quarta-feira, eles discutem a situação internacional do Brasil, etc. Mas a missão maior é que, no final, né, da quarta-feira, por volta de 6h30 da tarde, sai aquela decisão. Qual é a Selic que vai valer a partir da manhã da quinta-feira, no dia seguinte? Esse é o ponto. Tá certo? E todo mundo se lembra, quer dizer, o presidente Lula passou praticamente 2 anos, né, quer dizer, metendo o pau no presidente do Banco Central, que era uma herança bolsonarista, né, que ele tinha toda a razão, né? O Bolsonaro e o Paulo Guedes deram um golpe no país e que aprovaram aquela lei da independência do Banco Central, então que você tem, né, um mandato para os diretores, e o Lula teve que conviver 2 anos do seu terceiro mandato com o presidente, que era um presidente indicado pelo Bolsonaro. E, durante um bom tempo desses 2 anos, com uma maioria, inclusive, de diretores que eram indicados pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. Aí, à medida que o tempo foi passando, acaba o mandato de um, nomeia outro, acaba, nomeia... Né? A partir de janeiro, 1º de janeiro desse ano, estava consolidado. Roberto Campos Neto, né, não era mais presidente, o Galípolo, que era o segundo homem, né, do Ministério da Fazenda, pessoa de confiança do Haddad, já tinha sido indicado para ser diretor de política monetária do Banco Central, que é o segundo cargo mais importante, assume a presidência do banco e a maioria, 7 dos 9, já eram indicados por Lula. Então aí todo mundo esperava, agora vem a mudança, né? Apesar de que a mudança podia ter vindo muito antes, né? E a gente já anunciava, né, Mauro, que, olha, isso aí é crônica da continuidade anunciada, não vai ter nenhuma mudança. Mas no primeiro momento tinha aquela desculpa, não, eles eram minoria, etc. Vamos lembrar, o Galípolo, desde que ele entrou, ele sempre votou em todas as reuniões, com exceção de uma, sejamos honestos, com a maioria imposta ou sugerida pelo Roberto Campos Neto. Então, foram todos os aumentos da Selic patrocinados na época do Roberto Campos Neto, o Galípolo concordou, aprovou, teve uma vez que era 0,25, 0,50, ele, né, votou e perdeu, etc. E, em dezembro do ano passado, quer dizer, o Roberto Campos Neto comandou uma reunião
que ele orientou, né, aquilo eles gostam muito de trazer do inglês, né, os termos, né, a guidance, né, que dá a guia, a orientação, né, que era uma sugestão, então, de falar, nas próximas 2 reuniões do Copom, ou seja, janeiro e março de 2025 agora, a gente sugere que seja continuada o ritmo de 1% de aumento a cada reunião. Só que essa orientação não é lei, nem obrigação, nem nada. O Roberto Campos Neto saiu, o Gali podia dizer, tá bom, um abraço, obrigado, mas a orientação desse governo, pelo que o Lula dizia desde o 1º de janeiro de 2026, é baixar juros. Então, vamos baixar os juros. Mas não, ele assumiu o compromisso, né, que o Roberto Campos Neto havia imposto, com o qual ele havia concordado, inclusive, fez 1% em janeiro, fez outro 1%, e nós estamos nos 14,25% agora. Brasil, maior, ainda não é o maior, porque ele disputa o triste pódio, né, com Rússia, né, e com Turquia, né, para saber qual é a maior taxa real de juros, né, que é a inflação, que é a taxa oficial menos a inflação, e o Brasil está ali, né, que é uma loucura, né, quer dizer, não faz o menor sentido. E agora tem um disque, né, se você pega, acabou de sair hoje pela manhã aquela pesquisa semanal, né, que o Banco Central faz, junto a 160 pessoas, né, do sistema financeiro, presidente de banco, diretor de banco, etc., eles estão dizendo, ó, vai fechar em 15% a taxa esse ano. Então, isso é uma interpretação de que na próxima você, ou seja, daqui a 10 dias, mais ou menos, né, você vai ter mais um reajuste na Selic. A questão é saber se é de 0,25... Que hoje está 14,25, né? Isso, eles estão projetando para encerrar o ano em 15, né? E veja que quando essa nata do financismo projeta a Selic, é uma vontade, na verdade é uma ordem, né? Porque uma coisa os caras projetaram, como que vai estar o PIB no final do ano de 2025? Como é que vai estar a inflação, aí que você colocou, né, o IPCA, no final do ano? Como é que vai estar o câmbio? Essas são variações, são variáveis da economia, né? A inflação pode aumentar, subir, o PIB pode crescer um pouquinho menos, o câmbio vai depender da flutuação. A Selic não, a Selic é uma decisão administrativa e política do governo através do Copom. O Copom se reúne e diz a Selic é tanta, e acabou. Não tem dinâmica econômica nenhuma a influenciar. E aí eles estão influenciando e dizendo, olha, queremos que no final de 25 ela esteja em 15. Daí os caras do mercado financeiro, da especulação, vão fazer as contas e significa o quê? 25 agora, 25 no outro, né? O número de reuniões, né? Como se tivesse que fazer algumas elevações para chegar nos 15 e até o final do ano ela se mantenha desse jeito. Esse é o desejo da Faria Lima. A questão é saber, o governo precisa comprar esse desejo? Isso é que é o maior absurdo de todos. Por quê? Porque o governo se estabelece uma nova armadilha, entendeu, Mauro? Não é só a armadilha do arcabouço fiscal, não é a armadilha da meta de superávit. Porque toda a justificativa para a Selic estar lá em cima é o que eles enchem a boca para dizer que a inflação está fora de controle. A inflação está descontrolada, né? Que seja 4,5%, 4,7%, 4,8%. Por que está fora de controle? Porque o próprio governo, através de uma outra instância, o Conselho Monetário Nacional, que é composto do Ministério da Fazenda, Planejamento e Banco Central, 3, eles decidem qual vai ser a meta da inflação para o ano. E aí, de novo, o Haddad lá atrás, no seu espírito de bom moço, de tentar mostrar que ele é bonzinho perante a Faria Lima, além de ser o rei da austeridade, ele é o rei do controle da inflação. Sim. E falou, vamos fazer uma inflação de 3%. Você pega os últimos 25 anos, Mauro, teve um ano que o Brasil ficou abaixo de 3%, 2,93%. Então você oferece de bandeja para o Copom, para o financismo, para a Faria Lima, o argumento é, está fora de controle, então tem que aumentar juros. Se fosse o contrário, uma meta mais realista, falando, olha, a meta vai ser 4,5%, por exemplo, como já foi no passado, um pouquinho para cima, 5,5%, 6%, está na meta. Você não teria nenhum argumento para jogar a Selic na estratosfera. A Selic poderia ser muito mais baixa e sem nenhuma pressão, porque não tem descontrole inflacionário, porque está na meta que o próprio governo se estabeleceu, entendeu? É isso aí.
Senhor, muito obrigado, muito obrigado. A gente volta em breve com Paulo Clias. É isso aí. Ok, Boa semana obrigado. para ti, Um Paulo. abraço para Abração. você, para todo mundo, e bom programa aí para o Leandro.